Eu quero ler com vocês, irmãos, um texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Hebreus 11, 20. O capítulo 11 da carta aos Hebreus fala sobre a fé, sobre a verdadeira fé. Verdadeira fé não é baseada num pensamento positivo. A verdadeira fé não é baseada apenas em saber que Deus existe. A verdadeira fé, ela é baseada em crer em quem Deus é, que Deus é bom, Ele é real e Ele é um Deus de amor, mas crer também que a sua palavra é verdadeira e se cumprirá. Deus fala pela sua palavra. Assim como no passado Ele falou por meio de profetas, de anjos, hoje Deus fala pela sua palavra e as promessas já estão todas reveladas a nós na Bíblia. E pela Bíblia podemos conhecer quem Deus é e todas as suas promessas para nós. A nossa fé não é uma fé vazia. Ai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, a nossa fé é pautada na palavra de Deus. Ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ela é baseada em algo que talvez eu não enxergue com os meus olhos, mas que eu tenho certeza porque eu creio que fiel é aquele que prometeu. A palavra fé, ela vem do termo grego fides, que significa fidelidade. Significa ter fé em algo ou na palavra de alguém, significa acreditar que aquela pessoa é fiel para cumprir, que aquela pessoa é verdadeira. Você já deve ter ido no cartório fazer uma assinatura reconhecida, e aí o tabelião dá um carimbo escrito assim, dou fé. O que quer dizer isso? Que o tabelião está dizendo que realmente você é a pessoa que está prometendo cumprir aquele contrato. Ele não está dizendo que acredita em Deus ou que tem fé em você, ele só está dizendo que realmente é verdadeira aquela assinatura. Vocês estão me entendendo? Amém? A fé é crer que Deus é o autor desta palavra. A minha fé é dizer, eu creio que o autor, que quem assina embaixo esta palavra é Deus, e que Ele não é um homem como eu, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele mantém tudo pela sua palavra, então cada palavra que sai da boca dEle é verdadeira, e pela sua palavra eu posso crer que Ele vai cumprir as suas promessas em minha vida. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Então eu preciso conhecer a palavra, porque a palavra é uma promessa, e ela está cheia de promessas. E eu preciso conhecer o Deus da promessa, e eu preciso entender o que Ele espera de mim, porque também cada promessa tem uma exigência. Ou você acha que Deus vai simplesmente dizer assim, continuem fazendo tudo errado e eu vou abençoá-los de qualquer jeito? Não. As promessas do Senhor são para os que o temem. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer viver uma vida abençoada, tema ao Senhor, ou seja, tenha respeito para com Deus e com a sua palavra, viva uma vida digna da presença de Deus. E aí você vai desfrutar das promessas de Deus. Existem inúmeras promessas de Deus. Por exemplo, Ele promete perdão a todo que se arrepende. Então, mesmo que eu tenha cometido um grande pecado, se eu vou à presença de Deus e eu clamo pelo perdão do Senhor, é promessa dEle que Ele me perdoa instantaneamente. Se confessares os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda injustiça. É promessa de Deus. Então eu preciso conhecer as promessas e também conhecer o Deus da promessa, e aí eu posso andar sobre elas pela fé. Amém? Repete comigo, fé é crer que é fiel aquele que prometeu.
E aí em Hebreus capítulo 11 nós temos uma lista de homens e mulheres que viveram pela fé. São os chamados heróis da fé. Eu inclusive estou fazendo nesses últimos dias uma série lá no Devocional de Fé, que é um podcast, um áudio que a gente grava todos os dias. E a série é Os Heróis da Fé. Cada dia estamos meditando em um dos homens, ou mulheres, né, que é citado aqui, são citados aqui em Hebreus 11. E hoje eu quero ler um versículo com você que diz assim: pela fé, versículo 20, Hebreus 11, 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Repete comigo, pela fé. Repete de novo, pela fé. Isaque abençoou seus filhos, Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Esse texto fala muito comigo. Primeiro porque Isaque, apesar de ele ser muito citado, nós falamos de o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas se você ler o livro de Gênesis, tem muitos capítulos sobre Abraão. Tem muitos capítulos sobre o neto de Abraão, filho de Isaque, chamado Jacó. Mas tem pouca coisa na Bíblia escrita sobre Isaque. Parece que o Isaque é um coadjuvante nessa história. A Bíblia fala muito sobre Abraão e sobre a promessa que Deus fez a Abraão, e fala muito sobre o Jacó, que vai ter o nome mudado para Israel, que vai dar origem ao povo de Israel. E Jacó é neto de Abraão, e no meio está um homem que foi filho de Abraão e pai do Jacó, e o nome dele é Isaque. E às vezes nos parece que Isaque é tipo assim, sei lá, uma água de salsicha, algo que parece que não tem muito ali o que a gente aproveitar de aprendizado na vida dele, uma coisa meio sem, não tem muito o que falar de Isaque. Nos parece isso, mas não é verdade, porque Isaque cumpriu a sua função, e eu quero falar sobre isso hoje, sobre a responsabilidade que eu e você temos com a próxima geração. Eu quero ler com você em Gênesis capítulo 12, volta comigo, versículo 3, quando Deus está fazendo uma promessa lá para Abraão, para o patriarca dessa família, e Deus diz assim para ele, depois de ter dito para ele deixar sua parentela, depois de ter dito para ele ir para um lugar diferente, mudar de rumo, Deus diz assim: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Repete comigo, em você serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Olha só, Deus tinha um plano para alcançar todas as famílias, inclusive a sua família e a minha família. E esse plano de salvação para a humanidade passava pela vontade de Deus de construir uma história com uma família, com um povo. E por meio da história de Deus com esse povo, a humanidade poderia conhecer quem Deus é. E um dia, do meio deste povo, Deus faria nascer neste povo o seu filho, Jesus. E através de Jesus, a bênção se espalharia para todos os povos. Esse era o plano de Deus. E Deus escolheu um homem, não melhor do que ninguém, um homem que não tinha nenhuma atribuição melhor do que você, ou eu, ou qualquer pessoa que está na rua. O nome dele era Abraão. O pai dele era um fabricante de estátuas de deuses pagãos. Abraão não tinha nada de melhor do que qualquer pecador.
Mas Deus decidiu mudar a história dele. Cutuca a pessoa do lado e diz assim, ó, Deus decide mudar histórias. Cutuca a pessoa do outro lado e diz isso. Deus decide mudar histórias. E aí Deus começa uma história com essa família, com a família de Abraão. Deus promete para ele um filho, ele não podia ter filhos. E Deus cumpre essa promessa na vida de Sara, sua esposa, quando ela já tinha 90 anos. E Abraão, com 100 anos de idade, tem um filho, e esse filho se chama Isaque. E é interessante que Deus, então, está cumprindo a sua parte, está criando um povo, está criando uma nação. E Isaque acaba tendo 2 filhos, gêmeos. E eles já brigavam dentro da barriga da mãe, eram filhos que tinham problema de relacionamento. Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais moço. Eles nascem no mesmo dia, e diz que quando Esaú é tirado da barriga da mãe, ele sai da barriga da mãe, o Jacó já sai segurando o pé dele com a mão. E a palavra Jacó, o nome que foi dado para ele, significa traiçoeiro, porque é alguém que puxa o calcanhar do outro. Mas Deus depois muda o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe vencedor. Deus diz, tu não é traiçoeiro, tu é um príncipe, e eu de ti eu vou fazer uma nação. É interessante que daí, a partir de Jacó, que se torna Israel, Deus constrói um povo. Israel tem 12 filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos, nós vamos ter a tribo de Judá, por exemplo, de onde Jesus vai nascer. É uma história linda, é uma história de erros e acertos humanos, mas uma história de Deus construindo um relacionamento com a humanidade. E o que me chama a atenção aqui é que quem ganha o nome do povo, quem tem o nome mudado, não é Isaque. Deus disse para Abraão que lhe daria um filho, e que desse filho faria uma nação. E na verdade desse filho fez 2, porque Esaú deu origem a outros povos, e Jacó deu origem ao povo de Israel. E ali nós vemos que parece que a promessa não tinha a ver com ele, a promessa tinha a ver com o filho dele, porque é no filho dele que Deus vai constituir um povo, é no filho dele que Deus vai mudar o nome. Se você vai ver, Jacó falou muito mais vezes com Deus, e o próprio Deus apareceu em visão mais vezes para Jacó do que para Isaque. Parece que esse Isaque aqui está meio de lado, mas ele não está de lado. E esse texto que nós lemos fala sobre uma função importante que Jacó teve. Isaque abençoou Jacó e Esaú. Ele, como pai, tinha sobre si uma autoridade dada por Deus, e ele usou desta autoridade para lançar palavras de bênção sobre seus filhos. Ele entendeu que a função dele não era viver tudo que Deus queria para o seu povo, mas era preparar uma próxima geração que viveria a vontade de Deus. Era preparar os seus filhos para viverem a vontade de Deus. E aí nós podemos ler a bênção que ele deu para Jacó. Está em Gênesis capítulo 27, você pode abrir comigo lá. 27, versículo 27, é uma bênção muito bonita. Não é apenas uma bênção, é uma profecia. Gênesis 27, 27. Ele chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse, olha o que ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e o Senhor o abençoou. E continua no versículo 28.
Deus lhe dê do orvalho do céu, ou seja, Deus dê chuva sobre a tua terra, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Ele está lançando sobre o seu filho uma bênção para governar nações. Ele está lançando sobre o seu filho uma bênção para ter prosperidade. Ele está lançando sobre o seu filho uma bênção de liderança. E se você ver, essa bênção vai se cumprir lá em Davi, quando Davi vai reger várias nações. Você vai ver que essa bênção vai se cumprir lá em Salomão, que é tataraneto dessa família. Essa bênção vai se cumprir muitas gerações depois. E essa bênção ainda vai se cumprir quando Jesus vier, e Ele sim vai reinar sobre todas as nações da terra. Porque Jesus também é filho de Jacó. Veja, nós estamos falando de um propósito de Deus que passa de geração em geração. E do papel que os pais, e não só pais, mas que homens e mulheres maduros têm para abençoar a próxima geração. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão, tem pelo menos um filho. É a maioria. Quem não tem, se é jovem, se tem condições, eu profetizo que você terá. Em nome de Jesus, você formará uma família, terá filhos. Quem não pôde ter, quem talvez desejou outro plano para a sua vida, ou por circunstâncias acabou não tendo seus filhos, eu declaro que você pode ter filhos do coração. Eu declaro que você pode ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, e depois eu vou falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo não casou e não teve filhos, mas ele foi um dos homens que mais produziu filhos espirituais. Esta noite Deus colocou no meu coração para falar sobre o compromisso que nós temos que ter com a próxima geração. Nem tudo que Deus tem para fazer é na sua vida. Muitas vezes é na vida daqueles que Deus vai colocar para você cuidar. Cutuca a pessoa do lado e diz assim: nem tudo tem a ver com você. Cutuca a outra pessoa do outro lado e diz assim: você não é o centro. Cutuca a outra pessoa e diz assim: você não é protagonista. Só Jesus é o protagonista dessa história. Ele é o personagem principal. Está cheio de pastor por aí, pregando assim, é tudo sobre você. Deus sonhou com você, como se fosse um plano individualizado assim, que a tua vida é o ápice do sonho de Deus. Gente, nós somos um pedacinho de um plano maior, e nós temos a honra de fazer parte de um plano muito maior, que é o plano de salvação de Deus para toda a humanidade, mas nós somos só um pedacinho do que Deus está fazendo na face da terra. Ninguém é o centro. Só Jesus é o centro, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é para minha glória nem para a tua glória, mas é para a glória de Deus que nós vivemos. E a questão toda é que Deus trabalha de geração em geração. Você e eu, nós não vamos ficar nessa terra para sempre. Nós não vamos ficar nessa terra para sempre. Talvez você viva mais 30, 40, 50, 60 anos, se você é jovem. Talvez as crianças que estão aqui vivam mais 70, 80. Mas o fato é que nenhum de nós vai ficar. Mas se o Senhor Jesus não voltar, o plano dele para a humanidade continua. E é nosso papel levar a próxima geração até a presença de Deus para continuar a jornada do que o Senhor sonhou. E eu creio que a próxima geração pode viver mais perto de Deus do que nós. Pastor, meus filhos são problemáticos. Gente, mais problemáticos do que Esaú e Jacó, está difícil. Um irmão prometeu o outro de morte. O Jacó, influenciado pela mãe, enganou o irmão. E depois fugiu. Enganou o pai e o irmão. Tanta coisa errada naquela família.
Você vai dizer, como é que Deus pode ter escolhido aquela gente? Gente, eles são gente igual nós. As nossas famílias também têm coisas erradas. E Deus deixa isso tudo relatado na Bíblia para mostrar uma coisa, que nada tem a ver com a nossa capacidade ou com o nosso merecimento, mas tudo tem a ver com a ação de um Deus que é bom, de um Deus que é maravilhoso, e que a sua graça nos alcança, e que pode nos transformar pelo seu Espírito. Jacó não continuou sendo Jacó, ele foi transformado pelas experiências que ele teve com Deus. No final da sua jornada, ele é um homem cheio de Deus, ele é um pai abençoado, e é incrível isso, é de geração em geração. Eu quero ler com você Salmo 90, versículo 1 e 2, versículo 1, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Repete comigo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Vamos ler Salmos 146, versículo 10. Cento e 146, versículo 10, diz assim: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Repete comigo: Deus reina de geração em geração. Gente, se a fé cristã fosse uma coisa humana, ela já não existia mais. Eu sou professor de história, e eu digo para você, já existiram milhares de filosofias, milhares de ideologias, milhares de filósofos, depois vieram cientistas, homens poderosos, partidos com ideias, pessoas criaram filosofias humanas, filosofias inclusive religiosas, todas elas têm um crescimento, têm o seu ápice e depois elas desmoronam. Toda filosofia humana com o tempo perece, toda filosofia humana com o tempo se desfaz, todo o poder humano com o tempo cai, é corroído. Já houveram homens que governaram países e países, muitas nações. Na época, da Bíblia nós tivemos Nabucodonosor, por exemplo, foi um homem que governou 1/3 do planeta Terra na sua época. Quando nós falamos de Ramsés, do faraó, ele governava um pedaço da Europa, da Ásia e o norte da África toda. Homens poderosos, com exércitos poderosos, e todos esses reinos caíram. Todas as ideologias humanas caíram, todas as filosofias humanas caíram, elas crescem, elas se avultam e depois elas são destruídas. Mas a fé em Jesus Cristo só cresce na face da terra há 2000 anos. Cada geração passa para a próxima geração e a fé vai crescendo, e cada vez existem mais cristãos na face da terra a cada geração. E isso não é porque nós temos o melhor marketing, não é porque nós pregamos o que as pessoas querem ouvir, não, porque o verdadeiro evangelho, ele diz que você tem que mudar, que você não presta, que você tem que morrer. Mas ele fala a verdade, e ele fala não de homens, mas ele fala de um Deus poderoso, e ele fala ao coração do homem, e ele não apenas nos diz o que precisamos fazer. O evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, ele nos coloca na mão de um Deus que opera em nós, porque você não consegue se transformar, mas Deus pode transformar você. Porque você não valia nada, mas Deus escolhe você, Ele tira você da lama e Ele coloca você na casa, na mesa com Ele como filho. O evangelho de Jesus Cristo não é como uma filosofia humana. Ele não é passageiro, porque ele não veio de homens, ele veio da boca de Deus. Ele é palavra de Deus. Goste você dela ou não,
Ah, pastor, o que tu está falando não é muito popular. Não estou nem aí. Não estou muito preocupado em ser popular. Eu estou preocupado em agradar a Deus. A palavra de Deus, ela está preocupada com a tua salvação. Ela está preocupada com a glória do próprio Deus. E se você ouvir a palavra, ela vai transformar a sua vida. É isso que a palavra de Deus faz. Quando ela é acolhida no coração, ela transforma a vida de um homem e de uma mulher. E agora a questão toda não é só sobre você, mas é através de você. Cutuca a pessoa do lado e diz assim, ó, Deus tem planos através de você. Deus tem planos através de você. Vamos voltar lá em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Nós lemos ali o versículo 19, 20. Eu quero ler um pouquinho antes. Não, podemos ler de novo 20 em diante. Diz assim: pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, daí agora vem Jacó. Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Veja, aqui está falando de um pai que abençoa seus filhos, e daí o filho abençoa os seus filhos, o filho dos seus filhos, e aí um por um vai abençoando a próxima geração. É uma cadeia de bênção que chega até nós. A cada geração Deus dá o compromisso de transmitir a sua palavra para a próxima geração. A cada geração Deus dá esse compromisso. Em Tiago capítulo 3, versículo 10, a palavra nos chama a atenção sobre a importância de cuidarmos do que sai da nossa boca. Tiago 3,10 diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Olha só o que Tiago está falando, que infelizmente muitas vezes nós pais, nós adultos, nós vizinhos, amigos, colegas, profissionais, usamos a nossa boca para proferir bênção, mas às vezes usamos a nossa boca para proferir maldição. Quantas vezes eu ministro jovens, rapazes, moças, adolescentes, crianças, que chegam à igreja se sentindo um lixo, porque em casa ouviram a vida toda palavras de maldição sobre eles. Daí você conversa com o pai diz: não, mas eu não quis amaldiçoar, eu só falei a verdade. Ah, tu não presta, ah, tu é preguiçoso, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Tu é diferente do teu irmão, tu é diferente da tua irmã. Ah, tu é preguiçoso, tu nunca vai ser ninguém na vida. Quantas vezes emprestamos nossa boca a Satanás para amaldiçoar nossos filhos? Quantas vezes emprestamos nossa boca ao diabo para amaldiçoar as pessoas da nossa família, para amaldiçoar nossos vizinhos? E a palavra de Deus está dizendo: filhos, não deve ser assim. Jesus diz que de uma fonte não pode sair água boa ou ruim, ou sai água boa, ou sai água ruim. Agora que você está na luz, da sua boca só pode sair bênção. Ah, pastor, então eu não posso corrigir o meu filho? Pode e deve.
mas a gente corrige do jeito certo. A gente condena o pecado e não a pessoa. Presta atenção, a gente condena o pecado e a atitude, mas não a pessoa. A gente não joga sobre a pessoa adjetivos negativos, a gente joga sobre o pecado adjetivos negativos. Meu filho, isso que você fez está errado. Esta atitude não agrada a Deus, mas o pai te ama, a mãe te ama. E hoje a gente quer que você entenda, para que você se arrependa e mude. A palavra de um pai e de uma mãe tem muito peso espiritual sobre seus filhos. Quem sabe você não recebeu uma herança boa de palavras de um pai e de uma mãe. Quem sabe o seu pai nunca disse para você que te ama. Quem sabe sua mãe nunca disse para você que te ama. Talvez você só ouviu cobranças. Como uma vez uma moça que eu conversei me contou, ela disse que a mãe só dizia para ela que ela era culpada da vida da mãe ser ruim, porque ela nasceu e ela não devia ter nascido. Palavras como essa fazem uma pessoa entregar-se a coisas erradas, porque acha que não tem valor. Quem sabe você ouviu palavras dessa. Eu quero dizer para você uma coisa: maiores são as palavras que Deus tem para você do que as palavras que você ouviu na sua casa. Maiores são as palavras que Deus tem para você. Mais poderosa é a palavra do seu Pai que está no céu do que a palavra dos seus pais que estavam na terra. Maior e mais poderosa é a palavra de Deus do que a palavra dos homens. A Bíblia diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor não te abandonará. Então, mesmo que eles erraram, eu quero dizer para você hoje: receba de Deus. Deus te chama de filho. Deus diz que você é amado. Deus diz que você tem valor. Deus diz que você pode ser uma peça útil nas mãos dele. Deus diz que deseja que você seja um vaso de honra e não de desonra. Palavras de bênção e não de mal. Mas está na hora de você quebrar essa corrente. Essa corrente que só transmite coisa ruim. E você começar a falar coisas boas. Falar coisas boas para o teu marido. Falar coisas boas para a tua esposa. Falar coisas boas para os teus colegas de trabalho, para os teus vizinhos, para os teus filhos, para os teus pais. Talvez eles não te deram algo bom, mas agora você tem algo bom para dar para eles, porque cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Que não seja assim conosco, que da nossa boca saiam apenas bênçãos. Eu acho muito bonito quando os adultos agem como adultos. Sabe o que é agir como adulto às vezes? É pedir perdão para os filhos. Sabia que adultos também podem pedir perdão? E isso demonstra Jesus na vida. Isso demonstra Jesus na vida. Quem sabe você desonrou seu pai ou sua mãe, talvez você tenha que pedir perdão para eles. Da sua boca saem bênçãos, e essas bênçãos se acumulam sobre a próxima geração. Quem aqui trabalha com pessoas no seu trabalho? Quase todo mundo trabalha com pessoas, obviamente, né? Mas vamos lá. Quem aqui trabalha na área da educação, por exemplo? Levante a mão. Quem trabalha na educação? Ó, tem uma turma aí. Quem aqui é líder de equipe ou trabalha em qualquer coisa ligada a numa empresa, por exemplo, você coordena um grupo, lidera uma equipe? Levanta a mão. Quem aqui trabalha na área da saúde, cuidando de pessoas? Levante a mão. Pode ser inclusive um cuidador, profissional liberal. Olha quantas pessoas. Essas pessoas todas que eu citei aqui agora são exemplos de pessoas que no seu trabalho têm a oportunidade de lançar bênção sobre a próxima geração.
professores, educadores, todos os dias Deus coloca na sala de aula de vocês, lá na escola onde vocês trabalham, seja qual for sua função, nem que você for a tia da merenda, estão lá crianças que precisam do amor de Deus, que flui através de você. Quem trabalha na saúde, Deus coloca pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cansadas, oprimidas, no seu caminho todos os dias. O pastor Vilmar trabalha na Secretaria de Saúde. Quantas pessoas passam por ele todas as semanas, e ele nos conta que muitas vezes, ali conversando com as pessoas, ele consegue apresentar Cristo para elas. Quem aqui trabalha no transporte, pode ser Uber, alguma coisa do tipo, levanta a mão. Tem alguns irmãos que trabalham? Olha só, todos os dias Deus coloca pessoas dentro do teu carro, dentro da tua van, dentro do teu ônibus, para você, lançar bênção sobre elas. Quem aqui tem um negócio? Quem aqui é profissional liberal, tem um negócio, uma loja, alguma coisa assim, levanta a mão. Você pode ser bênção na vida dos seus clientes, não só oferecendo um bom produto, mas oferecendo o melhor produto de todos, vida em abundância. Você tem, e não é ser um crente chato de ficar o tempo todo forçando a barra, mas é quando Deus te dá aquela porta, você entrar pela porta. Esses dias eu estava lembrando de uma colega de trabalho, eu trabalhei na prefeitura um tempo lá no centro administrativo, e fui concursado, enfim, daí, uma vez eu estava recém começando naquele setor, e eu vi uma colega dizendo para uma outra, eu estou com uma dor nas costas há muitos dias, já fui em tudo que é lugar, ninguém descobre o que é, e ela falava para a outra assim, e na hora me veio no coração, ora pelas costas dela. Eu orei, Senhor, abençoa ela. Daí Jesus me disse, não, chama ela, e ora pelas costas dela. É fácil dizer assim, Senhor, abençoa. Eu estava com muita vergonha, nem conhecia a pessoa, tinha recém entrado naquele setor. Cheguei na colega e disse, colega, desculpa, eu sou Dionísio. Desculpa me meter na tua conversa. Ouvi tu falando que está com uma dor. Sei que pode parecer muito estranho, mas se tu permitir, eu posso colocar a mão e orar pelas tuas costas? Pode. Eu disse, não, então vamos ali na cozinha, para não ficar chato aqui, no meio de todo mundo. Fui lá na cozinha, botei as mãos nas costas dela, orei por ela calmamente, e ela ficou o tempo todo com o olho aberto, me olhando assim. Passou uns 3 dias, não queria nem ver ela de vergonha, né, pensando, e agora, sei lá, né, o que essa mulher pensa de mim, o maluco das orações. E ela veio com uma outra mulher, segurando pela mão. É esse cara aqui que eu te disse, ele orou por mim e saiu aquele negócio que eu tinha nas costas. Leva ela lá na cozinha também, que ela está precisando. E ela começou a me trazer gente para orar na cozinha. Eu era o orador da cozinha. Mas a gente pode testemunhar de Cristo por onde a gente vai. Por onde a gente passa, cada situação é uma oportunidade. Eu me lembro de um dia que eu fui na praia para comprar um terreno. Conheci um homem chamado Marcelo, que está aqui hoje. Nunca tinha visto ele. Amigo do Marco. Estava lá para me vender um terreno. Daqui a pouco nós estávamos na beira da praia, falando sobre o Deus que criou o céu, criou o mar, sobre o tempo, sobre a vida. O irmão Marco estava com os olhos cheios de lágrimas, e eu também. E Deus estava ali conosco. E a partir daquela semana o irmão começou a vir aqui. E Deus transformou a vida dele. O irmão Marcelo, o irmão Marco já estava um tempão evangelizando. O irmão Marco lançou a sementinha e eu joguei a água. Mas é isso. Às vezes a gente acha que está para fazer uma coisa, e na verdade o que Deus quer é abençoar as pessoas que estão ali, passando pela nossa vida. A pessoa que trabalha na tua casa fazendo faxina precisa do amor de Deus. A pessoa que corta a tua grama precisa do amor de Deus. O tio lá, o chaveiro, que vai lá consertar a tua chave. Pastor, estragou a chave da minha casa. É o demônio. Não é o demônio, às vezes é Deus querendo que você alcance o chaveiro. É isso, às vezes é só isso. Eu me lembro de uma vez que furou meu pneu na beira da... Furou o pneu não, desculpa.
atolou meu carro na beira da praia. Tá, para começar, não deve se andar de carro na beira da praia. Mas eu tinha uma explicação, porque as estradas naquele lugar eram horríveis. E o único lugarzinho melhor era a beira da praia. E eu andei por 6 dias naquela beira da praia. Era uma cidadezinha que todo mundo andava na beira da praia. Nós estávamos de férias lá. Beleza. No último dia, na última noite, nosso carro atola na beira da praia. Primeiro a gente ficou desesperado, porque estava subindo a maré, estava à noite. E depois a gente começou a pensar, será que tem um propósito nisso? Não tinha ninguém, gente, uma praia deserta. Daqui a pouco aparece um cara, andando lá, perto das dunas. A gente chamou ele. Ele veio e disse assim, nunca desatolei carro, mas eu vou tentar te ajudar. E eu e ele ficamos meia hora cavando embaixo do carro. Eu comecei a perguntar o que ele estava fazendo ali, e isso e aquilo. E eu disse, cara, deixa eu te falar um negócio, talvez não faça sentido para ti, talvez faça. Por que tu veio aqui agora? Será que é por acaso ou será que Deus tem um propósito e a gente está junto aqui agora? O que está acontecendo na tua vida? O cara parou, me olhou, encheu o olho de lágrimas e disse, cara, eu estou em depressão. E eu estava no meu apartamento aqui com a minha avó, e me veio uma coisa muito forte dizendo, vai para a beira da praia agora. E eu vim para cá e te encontrei. Eu disse, tu está achando que tu veio aqui para me ajudar a desatolar um carro, mas eu quero te dizer que foi Jesus que te trouxe aqui para nós desatolar a tua vida. Orei com ele, conversei com ele. Nem foi ele que me ajudou, no final veio um pescador e tirou nosso carro de lá. Resolveu o problema com uma tábua. Mas era para mim encontrar aquele cara. O cara era lá de Viamão, enfermeiro, tinha acabado um relacionamento, estava em depressão, estava desviado. E eu falei para ele da minha história, porque eu já tive um tempo que eu estive longe, e como Deus mudou minha vida. No final ele me agradeceu, e eu tenho certeza que aquele atolamento não foi por acaso. Sabe, nós temos um compromisso com a próxima geração. Nós temos um compromisso de passar adiante o que Deus colocou em nosso coração. O Evangelho não é para você viver com ele simplesmente para desfrutar na sua vida. O Evangelho é para espalhar, o Evangelho é para levar adiante, o Evangelho é para multiplicar. E quando eu falo de próxima geração, eu falo dos nossos filhos, mas eu também falo dos nossos filhos espirituais. Eu quero terminar hoje convidando o irmão para tocar o piano, e também pedindo que vocês abram 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Júlio, cadê o Júlio? Está ali. 2 Timóteo 2, 1. Olha que interessante as palavras de Paulo para Timóteo. Timóteo era seu discípulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o dom que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a outros homens, versículo 2, confia-o a outros homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Primeiro no versículo 1 é interessante que Paulo chama Timóteo de filho. Paulo não teve filhos, Paulo não casou. Tem pessoas que acham que não casar ou não ter filhos é uma tragédia. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que alguns Deus chamou para formar famílias e outros Deus não chamou para formar famílias. Paulo tinha um propósito na sua vida. O propósito da vida de Paulo era pregar o Evangelho. E ele se tornou um apóstolo de Jesus. E ele viajou o mundo todo. Talvez era mais conveniente que ele não tivesse uma família, pois como que a família iria com ele nessa jornada? Hoje em dia tem como botar num carro e levar.
naquela época não dava. Então Paulo, no caminho, ele foi encontrando homens que Deus lhe disse: esses tu pega e traz mais para perto de ti. E um deles foi Timóteo. Timóteo era um jovem, e ele era um jovem que se destacava na sua cidade. Apesar de ser bem novo, ele buscava a Deus com fervor. E Paulo pegou Timóteo e levou consigo nas suas viagens, como um pai vai com seu filho. Ele não teve filho, mas Deus lhe deu um filho. E este jovem andou com ele até o final da sua jornada. E não só ele, nós vemos outros homens como Lucas, João Marcos. Deus foi colocando homens para andar com Paulo. E Paulo foi ensinando esses homens, foi compartilhando. E aqui Paulo chama ele e diz: filho, faça uma coisa, filho. Tudo que tu ouviu de mim, escolha alguns homens idôneos, homens de valor, para que você anuncie a eles tudo o que você ouviu, para que você ensine eles, para que eles ensinem outros. Olha só, ali Paulo está falando de ele para Timóteo, de Timóteo para alguns outros homens, e de outros homens para outros. Paulo está falando de 4 gerações de transmissão do Evangelho. É uma multiplicação. Preste atenção. O que Jesus mandou a igreja fazer? Que está registrado em Mateus 28. Vão pelo mundo todo e façam discípulos. Repete comigo: fazer discípulos é o mandamento de Jesus. O que é um discípulo? É alguém que anda contigo e que aprende contigo sobre o caminho de Deus. Foi assim que Jesus fez. Jesus não era um pregador só numa plataforma e uma multidão ouvindo. Ele tinha um grupo que andava com ele, que ele ensinava mais de perto. E todo cristão é chamado. Jesus olha para aquela multidão, Jesus olha para essa igreja aqui hoje, Jesus olha para você, homem, mulher, não importa se você está 30 anos na igreja ou se você chegou semana passada, e ele diz: se você já me recebeu no seu coração, hoje o que eu te peço é: faça discípulos. Pegue alguém e ensine o Evangelho para essa pessoa. E eu tenho certeza que você já tem coisas que você recebeu de Deus, que você pode compartilhar com alguém. Ah, pastor, mas eu ainda tenho tanto para melhorar. Claro que a gente sempre tem, mas eu tenho certeza que você já recebeu muito de Deus. Eu tenho certeza que o que você já recebeu já pode ajudar algumas pessoas. E às vezes o que as pessoas querem não são respostas prontas. O que as pessoas querem é alguém que esteja do lado delas e ore junto com elas no dia da aflição. O que as pessoas precisam é de pessoas que digam: eu vou cuidar de você. Quem sabe alguém que você vai adotar espiritualmente. Quem sabe alguém que você vai dizer assim: eu vou ligar para essa pessoa toda semana e vou orar com essa pessoa. Quem sabe alguém que não pode mais vir à igreja, alguém de mais idade, mas você diz assim: todo mês eu vou pegar a ceia, eu vou levar para essa pessoa, eu vou orar por ela. Quem sabe alguém mais jovem, quem sabe uma sobrinha, um sobrinho, quem sabe um primo, alguém mais jovem que você pode ensinar os caminhos do Senhor, mesmo que você não seja o pai. Esses dias eu visitei uma família, estava um outro casal lá, e a família disse: foi esse casal que nos ganhou para Cristo. Eu disse: que legal, como é que vocês fizeram? Eles disseram: casal aqui era difícil, não queria saber de Deus, mas nós pegamos a filhinha e começamos a levar na igreja com a gente. Todo domingo a gente perguntava: podemos levar a pequenininha no culto com nós? O casal gostava da ideia de ficar um pouquinho sozinho, deixava levar a menina, e a menina voltava para casa falando de Jesus, e a menina voltava para casa falando de Jesus, e a menina começou a convidar os pais para vir na apresentação da escolinha, e a menina começou a orar pelos pais em casa, e a presença de Deus começou a tomar aquela casa através da criança, e toda a família foi salva.
Hoje, não é só o pai e a mãe daquela criança. Ela tem um irmão mais velho, já foi salvo. A avó já foi salva. Os tios já foram salvos. A família toda está na igreja. Você pode pegar, quem sabe, o filho do vizinho para trazer no culto. Quem sabe o vizinho do seu lado. Você pode fazer uma visita e falar de Jesus. Um colega de trabalho que você vai dizer: eu vou ensinar essa pessoa no caminho de Deus. Você tem uma responsabilidade de passar para a próxima geração. Você tem uma responsabilidade de abençoar. Não deve parar em você. Não deve parar em você. Sabe o que acontece quando a gente vive um evangelho egocêntrico, um evangelho individualista? A gente nunca está satisfeito com o que Deus faz, porque a gente sempre quer mais para nós. Mas quando a gente vive o verdadeiro evangelho, que é uma vida em comunidade, que é uma vida abençoando os outros, a gente está sempre contente, porque Deus está sempre fazendo algo através de nós. O plano de Deus para mim não é só me dar uma casa legal, filhos legais, uma esposa legal, um emprego bom. Não. A vontade de Deus é, através de tudo isso, alcançar outras pessoas pela minha vida. É através de você abençoar todas as famílias da terra. O que ouviste de mim, confie a outras pessoas, para que essas confiem a outras. Está na hora de você se tornar um abençoador. Está na hora de você sair da síndrome do coitadinho. Eu sou um coitadinho, eu não tenho nada para dar. E você perceber que você tem muito para dar. Deus habita em você. Deus habita em você. Você pode compartilhar isso. O que você tem de mais precioso não é o seu dinheiro. O que você tem de mais precioso é o Espírito Santo que está em você. Pastor, mas o que eu vou falar naquela hora? A Bíblia explica bem fácil. O próprio Jesus disse: naquela hora não se preocupem com o que vão dizer, porque o Espírito vos dirá o que falar. O Espírito vos dirá o que falar. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, Deus vai te dar a palavra certa naquela hora para a pessoa que está diante de você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento e a refletir junto comigo. Primeiro eu quero que você pense e reflita. Como você tem lidado com os seus filhos? E com os seus pais? E com as pessoas à sua volta? Que tipo de palavras tem saído da sua boca? Palavras de bênção? Ou palavras de maldição? Arrependa-se na presença de Deus hoje por toda a maldição que saiu da tua boca, por todo xingamento, por todo palavrão, por toda ofensa. Arrependa-se na presença de Deus hoje. Ore junto comigo daqui a pouco, quebrando essas maldições, porque você pode hoje quebrar a maldição e transformar ela em bênção. Você pode hoje orar em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu renuncio às palavras que eu disse aos meus filhos, ao meu marido, as palavras que eu disse sobre o meu casamento, palavras de maldição. Eu renuncio a essas palavras e eu declaro palavras de bênção. Eu declaro, Senhor, que a minha família é abençoada, que os meus filhos serão prósperos, que eles serão uma bênção, serão cheios do teu Espírito, viverão a tua vontade, te servirão na tua casa, Senhor. Senhor, eu declaro bênção sobre a minha família, bênção sobre meus colegas de trabalho, bênção, Senhor, sobre a minha vizinhança, sobre as pessoas que estão à minha volta, meus pacientes, meus alunos, meus clientes. Senhor, eu quero ser aquela pessoa que lança bênçãos. Toma os meus lábios, Senhor, toma a minha boca, Senhor.
Me dá palavras de bênção, Senhor. Oh, Deus está tocando você. E a segunda coisa que eu quero refletir junto com você, ainda com os olhos fechados, eu quero convidar você a pedir para o Espírito Santo te mostrar alguém que você deve cuidar espiritualmente, alguém por quem você vai zelar e ensinar a palavra de Deus, alguém por quem você vai orar. Talvez é um parente, talvez é um amigo, talvez é um vizinho, talvez é uma criança. Deus vai te mostrar alguém agora que você vai adotar como filho espiritual. Pai, eu peço essa noite em nome de Jesus, derrama sobre a tua igreja o mover do teu Espírito, Senhor, de responsabilidade com a próxima geração. Abre os nossos olhos essa noite, Senhor, para lembrarmos de pessoas agora que podemos cuidar espiritualmente, pessoas a quem podemos ensinar a tua palavra, pessoas a quem, Senhor, podemos levar para o teu caminho, Senhor. Usa-nos para isso, Senhor. Usa-nos para multiplicar a bênção, Senhor, para espalhar a bênção que o Senhor nos deu. Tira-nos do nosso egoísmo, Senhor. Não queremos, Senhor, viver só para nós, queremos viver para o outro. Usa-nos, Senhor, nesta geração e para abençoar a próxima geração. Deus está falando com você. Enquanto toca esse louvor, peça ao Espírito Santo para te mostrar. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Seus filhos estão chegando. Vamos ficar todos em pé. Dá-me, Senhor, Se você está com a sua família, me conhece. abrace a sua família nesse momento. Se você está com um amigo que você trouxe aqui, abrace essa pessoa, pegue na mão dessa pessoa. Transforma-me com Nós queremos nesse momento orar pelas nossas gerações e declarar a bênção de Deus sobre os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todas as gerações que o Senhor nos der. Eu declaro que você e a sua casa servirão ao Senhor. Seus filhos serão uma bênção, seus netos serão uma bênção. Usa-me como um farol. Se você está com os seus filhos aqui, você pode colocar as mãos sobre eles. Se você tem filhos, mas eles não estão aqui, você vai orar dizendo o nome deles. Se você está com seus pais aqui, você também pode abraçá-los. Vamos declarar a bênção de Deus. Pai, nesse momento nós oramos pela tua bênção sobre a nossa família. Oh Deus, nós declaramos sobre as nossas gerações a tua bênção, Senhor. Declaramos em nome de Jesus que toda maldição familiar é quebrada. Tudo aquilo que era passado de geração em geração, que não vinha de Deus, nós quebramos esta noite, em nome de Jesus. Nós quebramos o espírito do alcoolismo, nós quebramos o espírito das brigas, das confusões, da falta de amor. Nós
Nós repreendemos em nome de Jesus espírito de prostituição, de separação, de divórcio, espíritos envolvendo imoralidade sexual. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos quebradas as maldições. Você pertence a Cristo, você é uma nova pessoa, e Deus está dando a você hoje um novo começo. Pai, eu peço sobre esta pessoa que foi ferida no passado, que a partir de hoje, Senhor, o coração desta pessoa seja curado. Quem sabe, Senhor, este homem, esta mulher ouviu palavras de maldição, ouviu palavras ofensivas. Eu declaro que estas palavras são mentirosas e são quebradas em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, visita este coração agora. Transforma o coração desta mulher e deste homem. Abre os olhos desse filho para que entenda que é um filho amado, uma filha amada tua, Senhor. Eu peço agora, Senhor, abençoa os nossos filhos. Põe a mão sobre seu filho, sua filha. Comece a declarar palavras de bênção. Se eles não estão aqui, fale o nome deles e abençoe. Pai, nós declaramos que assim como Esaú e Jacó foram salvos, que assim como os dois se reconciliaram, todos os filhos serão salvos, os netos serão salvos, serão cheios da tua presença, e um dia eles abençoarão seus filhos. Pai, a tua bênção passa de geração em geração. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te adoramos, Pai. Vem tocando agora em cada geração, no vô, na avó, no primo, no tio agora. Vem tocando na família, Senhor. Nós ministramos o teu poder, a tua graça agora. Concordamos com a oração do teu servo e oramos nesta noite, Pai, quebrando com toda a maldição agora. Cristo Jesus levou sobre si toda a maldição, e nós profetizamos sobre a tua vida, a tua família, teus filhos, teu esposo, tua esposa, teu vô, tua avó, teu tio, tua tia. Nós profetizamos agora a bênção do Senhor sobre a tua vida, e todo laço, tudo aquilo que você e sua família se envolveu espiritualmente com toda obra de feitiçaria, toda obra de idolatria, Pai, eu ministro o teu poder, quebramos nesta noite em nome de Jesus, e declaramos sobre a tua família uma família livre, abençoada, consagrada ao Senhor nesta noite. Os teus filhos, nós abençoamos eles nesta noite, que sejam jovens, crianças, adolescentes, cheios do teu Espírito Santo, cheio da sua graça. Deus, levanta nesta noite homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo nesta noite. Nós abençoamos os vovô, a vovó, abençoamos os netos nesta noite, netos cheios do teu Espírito Santo, vovô e vovó, que ainda na sua velhice darão muito fruto, em nome de Jesus. Vá tocando agora, Senhor, derramando o teu Espírito, o teu amor agora sobre cada vida, Senhor. Aonde há ressentimento, Senhor Deus, que venha o teu perdão nesta noite, Senhor. Aonde há traumas de infância, Senhor, que venha o teu perdão nesta noite, Senhor. Aonde o sentimento de culpa, Senhor, que venha o teu perdão nesta noite. É o bálsamo de Gileade agora sobre você. O óleo do Senhor sobre a tua vida nesta noite, te curando, curando dos teus traumas, curando das tuas tristezas nesta noite. Aonde há briga entre o pai e o filho, que haja reconciliação nesta noite. Cristo morreu para que nós sejamos homens e mulheres e famílias cheias do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Que Deus use a tua boca para profetizar, como disseste a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Isaac foi uma bênção, Jacó foi uma bênção, José foi uma bênção, Israel foi uma bênção, e foi uma nação que cresceu em número, cresceu na presença de Deus. A nossa família preciosa diante de Deus, Deus resgatou a nossa família, para que nós sejamos homens e mulheres que proclamem a glória dEle. Por isso nesta noite, Senhor, tocando nas vidas, Senhor, tocando nas vidas, Jesus. Vem curar os enfermos nesta noite, Senhor.
Se você está enfermo nesta noite, coloca a mão no teu coração. Eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida nesta noite. A palavra do Senhor diz que não há nenhum nome, não há nenhuma enfermidade. O nome de Jesus está sobre todo nome. Eu ministro o poder de nesta noite sobre a tua vida, sobre o teu corpo físico agora. Venha saúde sobre você agora, em o nome de Jesus. Toda enfermidade física vai embora agora, em nome de Jesus. A enfermidade emocional, a enfermidade que tem atraído, Senhor amado, eu te peço nesta noite, Deus, eu oro nesta noite ministrando o teu poder sobre as emoções agora, em o nome de Jesus. Depressão, vai embora agora, em nome de Jesus. Deixa este homem, deixa essa mulher agora, alcança ela agora, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos nesta noite, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor, a multiplicação sobre a tua igreja, a frutificação sobre a tua igreja. Ah, querido irmão, irmã, você é um frutificador, você é uma bênção, e você vai multiplicar nesse ano, em o nome de Jesus. Nós declaramos isso nesta noite, em o nome de Jesus.